E aí, pessoal, boa noite! Estamos aqui ao vivo no Facebook, na nossa página Vanderlei Lerminagro, também no nosso canal do YouTube Empreendedores do Campo, para trocar umas ideias com vocês hoje à noite, trocar umas informações legais para quem é produtor rural, para quem gosta do campo, quem gosta da lida e quem quer aprender umas coisas diferentes, né? Estamos aí para mostrar umas coisas diferentes, pessoal. Vamos esperar um pouquinho. Pessoal, compartilha a live, compartilha aí com os amigos de vocês no Facebook, principalmente lá no Facebook. Deixa eu acessar aqui e compartilhar também. Nós vamos falar hoje aqui sobre gado na lavoura. O que vocês acham? Gado na lavoura é bom. Que tal? O que vocês me dizem? Será que é bom ou não é? Gado na lavoura é bom. Que tal? O que vocês me dizem? Será que é bom? Gado na lavoura é bom. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Compartilha aí com os Que amigos de tal? vocês. O que vocês me dizem? Será que é bom? Gado na lavoura é bom. Vamos lá fazer uma live bem diferente hoje, bem legal. Pessoal, hoje nós participamos de um evento na feira em 3 de maio, de um seminário chamado Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Ou seja, o seminário tratou sobre você produzir, no caso, grãos e produzir carne. Mas a gente vai trazer isso aqui também para a produção de leite na pecuária como um todo. Então, para quem é produtor e quer entender um pouco como o gado pode ser bom, usado dentro do seu sistema de produção, nós vamos falar disso. E eu quero que vocês façam perguntas, né, comentários durante o que eu vou apresentando para vocês. Vão interagindo com a gente e eu vou respondendo os questionamentos, eu vou lendo os comentários que vocês mandarem. Deixa eu só botar aqui. E aí a gente vai trocando umas ideias, né? Pessoal que está no Facebook, que está no YouTube, não sei como que está saindo lá no YouTube, comenta aí embaixo como é que está saindo a imagem e o áudio. Bom, gente, palestrante do dia lá foi o professor Paulo Carvalho. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o nome dele lá na tela da apresentação, porque ele é um dos profissionais que a gente tem como referência quando a gente fala principalmente na questão do pastejo rotatino. Produtor que não sabe o que é o pastejo rotatino, é você rodar mais rápido na sua pastagem. Ao invés de você ter 20, 30 piquetes, você vai trabalhar com 3 ou 4 piquetes, 5, 6, né? Menos piquetes rodando mais rápido. E nunca imaginei que eu ia assistir uma palestra dele ao vivo, né? A gente só acompanha pela internet e foi muito bacana. Conversei com ele. Queria ter gravado um vídeo, mas na hora que eu fui para gravar o vídeo, né, começou a música, o som lá, e aí vocês sabem que não tem como, né? Aí as redes sociais trancam por causa das músicas. Mas enfim. O que ele apresentou para nós, e eu vou falar para vocês um pouco do que ele apresentou. Meu caderninho estava junto, ó. Fiz umas anotações e vamos trazer para a realidade que a gente já faz na propriedade, estuda, enfim, né? E a gente vai trazendo umas informações para vocês. Anos atrás, botar gado na lavoura era ruim. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, o pai nunca deixava botar as vacas na lavoura, né? Deixar comer. Não tinha pastagem no inverno, por exemplo, porque a gente trabalhava com junta de vaca, lavrava a lavoura e não tinha como botar gado, senão ia ficar duro e não ia ter como lavrar depois. Então, gado na lavoura era ruim. Depois, quando se começou a trabalhar com pastagem, a gente botava o gado na lavoura e todo ano praticamente virava a terra, né? Usava pé de pato. E aí vira a terra, deixa ela solta, né? Plantava aveia no inverno, por exemplo, passava o pé de pato, aí chovia depois, largava o gado, afundava desse tamanho na terra, né? E aí você sabe, quando a gente vira o solo e
bota gado, o que acontece? Ele compacta. Quando nós morava lá no Marques de Souza, no Vale do Taquari, e a CCR começou a fazer a duplicação lá da BR, acho que é a BR-386, que vai para Lajeado, Lajeado Estrela, né? De Marques até Lajeado. O que eles faziam lá para compactar o solo onde eles estavam fazendo a nova via? Passava a grade e passava o rolo, passava a grade e passava o rolo, ou seja, soltava a terra, compactava, soltava, compactava. Quando tu solta a terra, tu deixa ela fofa, né? E aí tu bota gado em cima, tu compacta. Então, cada vez mais aumenta a compactação. Quanto mais tu faz isso, tu desestrutura o solo e tu aumenta a compactação. Então, aquilo não era benéfico também. Depois, começou a se trabalhar com plantio direto. Aí você já não virava o solo, só dessecava e fazia o plantio. Então, muito pior a situação para quem trabalha com gado de leite, porque aí faz o quê? Silagem na safra, silagem na safrinha, né? Plantio direto na safra, tá lá o trator rodando, compactando, plantio direto na safrinha, trator compacta de novo, aí tu semeia um azevém, uma aveia, põe o gado em cima, compacta de novo, tira tudo, deixa rapar, né? Quem tem pouca área, desseca e põe milho. Então tu só está compactando o solo. Tu não está fazendo um trabalho de melhoramento de solo com raiz, por exemplo, com palhada, com matéria orgânica, porque não tem área e não tem tempo de fazer. Aí, agora, quando a gente volta mais para a situação no grão, nos tempos anteriores, anos anteriores, a gente via muita área vazia no inverno. Vazia no sentido assim, colhe a soja, quem não planta trigo não planta nada, né? Deixa crescer o inso, um pouquinho de aveia azevém, e depois planta a soja de novo, ou planta o milho. Então não se usava a terra no inverno. Agora, nos últimos anos, pelo menos do ano passado para cá, o que eu estou vendo aqui na região, pelo menos, muito produtor fazendo cobertura de solo no inverno. Esse ano eu estou vendo muita lavoura de nabo, né? Plantio de nabo antes do trigo. Isso é uma evolução muito bacana quando você sai de deixar a lavoura descansar e parte para uma cobertura, né? Hoje, vamos dizer assim, um ano e pouco depois de que eu comecei a estudar mais a fundo isso, eu já não gosto mais só de uma cobertura com nabo ou de uma cobertura com aveia. Eu já olho e já vejo que tem que ter mais coisa. Tem que ter um nabo, uma ervilhar com uma aveia, nabo, ervilhar com centeio, pelo menos duas, no mínimo duas, mas se você conseguir botar 3, 4 plantas diferentes numa cobertura, é melhor ainda, né? Por exemplo, só o nabo, tu desseca ele, em poucas semanas a palhada do nabo já se foi, né? Ele não fica mais tempo. A aveia fica mais tempo, então é melhor. Aí a gente já vem agora para uma outra questão. Por que só usar planta de cobertura nessa época sem gerar receita? A gente gera receita indiretamente porque quando você faz um plantio de nabo com ervilhaca, por exemplo, você está fixando nitrogênio e isso, dependendo da lavoura, você consegue fixar até 100 quilos de nitrogênio por hectare neste ciclo, né? Então, 100 quilos de nitrogênio são 2 sacos e pouco de ureia, né? Na verdade, 4 sacos, né? Porque um saco de ureia tem 50 quilos, é mais ou menos 45%, né? Então, são em torno de 4 sacos de ureia. 4 sacos de ureia no preço de hoje são R$ 450. Alguns meses atrás, 4 sacos eram quase R$ 800, que você indiretamente está gerando de receita, porque está fixando o nitrogênio. Agora, por que não gerar mais receita e gerando mais receita, melhorar cada vez mais o solo? Como fazer isso? Colocando gado, né? Então, ao invés de você fazer uma cobertura de solo só de nabo forrageiro, você vai colocar lá uma aveia, uma ervilhaca, um nabo, um azevém, um centeio, e você coloca um gado para pastejar dentro de um limite que vai permitir que essa planta tenha um crescimento, tenha uma cobertura de solo, um enraizamento. Mas se você colocar uma cabeça de gado por hectare, para a gente pensar para quem produz grão, fazer a integração com gado de corte, se tu colocar uma cabeça de gado por hectare,
uma cabeça de gado ganhar 1 quilo de peso por dia e você manter o inverno todo, vamos dizer, não vai plantar trigo, sai da soja, faz o mix de inverno e vai plantar um soja depois, né? Você vai colher a soja ali, vamos dizer, até abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Você vai ter uns 6 a 7 meses. Então, ganhando 1 quilo por dia, são 30 quilos por mês, em 6 meses, né? 3 e 6, 18. São 180 quilos de carne que você poderia produzir. 180 quilos de peso vivo, né? No caso. Então, vamos supor que você consiga produzir aí 80 quilos de carne em 1 hectare de terra, botando uma cabeça por hectare, só uma cabeça, né? 80 quilos de carne, ganhando aí R$ 20, o quilo são R$ 1.600. Então você está cuidando do teu solo e está gerando receita, que é uma receita limpa, no caso, né? Você compra o animal, bota ele ali, deixa engordar e depois vende. Então o que tu vai ter de gasto? Um sal mineral, né? Claro, são números que eu estou usando aqui, um exemplo, né, não fora da realidade, mas um exemplo mais simples. Então dá para gerar receita nesse período que você está deixando o solo sem usar para quem não planta trigo no inverno, por exemplo, né? Então são coisas interessantes. Além do que o gado na lavoura, ele vai te trazer maior enraizamento de planta, ele vai te trazer mais incremento de micro-organismos no solo, né? E várias outras coisas que a gente vai falando aí durante essa live, tá? Um abraço aí para o Zé da Roça, noite chuvosa, abençoada, que também está chovendo, o Eliseu Lévolis, Seberi está assistindo, o Altair Yankee, Cunha Porã, né? A família Kittner lá, né? Vou usar vocês como exemplo depois numa questão aqui, tá bom? O Lori Soster, né? A sua esposa também, pessoal que acompanha a gente. Uma boa noite para vocês. Quem quiser fazer uma colocação, uma pergunta, pessoal, pode deixar aqui, tá bom? Pessoal do YouTube, eu vou ler mais no final os comentários de vocês, tá joia? Mas podem comentar aqui. Então, com o gado na lavoura, você produz mais, né? Você fica mais competitivo e ainda você captura carbono, que é uma coisa que está bem alta. E hoje à tarde eu já vindo para casa do evento, já peguei alguns dados do evento, já dei uma estudada, já levantei aí umas análises interessantes feitas na Alemanha, né? Eu tenho que traduzir agora para o português para trazer essas informações. Aí volta aquela história que eu já falei alguns meses atrás. Produção de leite no pasto gera muito menos carbono do que produção de leite confinado. E uma coisa que eu queria era ter um estudo comprovando isso, e eu achei esse estudo e eu vou poder trazer esse estudo, né? Quando a gente fala algo que a gente observa é uma coisa e quando a gente traz dados de estudos é outra. Então isso é muito interessante. A gente consegue, colocando gado numa lavoura, aproveitar as áreas de cobertura para produzir forragem. Então, ao invés de você só pensar na cobertura do solo, eu vou pensar na cobertura, na reciclagem de nutrientes e eu vou pensar na produção animal, né? Isso vale tanto para gado de corte como também para gado de leite, né? Não tem diferença nenhuma. Alguns dados que foram apresentados, uns dados bem legais. No Rio Grande do Sul tem 8,2 milhões de hectares plantados no verão e no inverno são plantados apenas 1,8 milhões de hectares. Ou seja, nós temos uma área vazia no Rio Grande do Sul, né? Entre o verão e o inverno, nós temos uma área vazia de 6 milhões de hectares. Imagina o potencial só no Rio Grande do Sul que tem para a gente produzir mais carne, por exemplo, né? Então nós temos que produzir, cobrir o solo, né? Produzir e cobrir o solo ao mesmo tempo. Então isso é muito importante, a gente tem que produzir o máximo e cobrir o solo. O gado, nesse sistema, ele pode ser o vilão, ou seja, ele pode ser ruim, ou ele pode ser o anjinho, a salvação. O que eu sempre digo do sistema do consórcio milibraquiário que nós fizemos. O consórcio milibraquiário,
ele pode ser a salvação, principalmente do pequeno produtor em anos de estiagem. Porque mesmo o milho produzindo pouco, você consegue produzir forragem e saiu a silagem daquela área, você consegue utilizar para o gado. E como nós, por exemplo, na propriedade aqui, a gente colheu na área de 1,5 hectare, nós colhemos na safra milho e braquiária com estiagem 10 carretões de silagem e agora na silagem da braquiária, pouco mais de 2 meses depois do corte do milho, nós tiramos 7 carretões de silagem de braquiária. 7 carretões, 3 carretões a menos. Isso que ainda caiu bastante braquiária e ficou uma cobertura fantástica naquele solo que vocês viram nos vídeos que nós colocamos. Então, a gente produziu, nós usamos a área um pouco como pastejo, nós recuperamos o solo, botamos muita cobertura e nós produzimos bastante forragem para os animais. Então, nós aliamos a conservação do solo, né, matéria orgânica com a produção. O que propicia isso? No vídeo que eu fiz esses dias lá, eu estava lá filmando e eu achei um monte de esterco lá de gado, eu fui mexer nele, eu achei o buraco lá do rola-bosta, né? Então, aonde tem gado, o gado, comendo a pastagem, ele vai aumentar o enraizamento do pasto, o pasto vai criar mais raiz, porque quando a planta ela é cortada, ela estimula o crescimento da parte superior e estimula o crescimento da raiz também. Então, com isso, você vai ter mais raiz dentro do teu solo, mais raiz dentro do solo é mais matéria orgânica depois que essa planta for morrer, né? Essa raiz ela vai apodrecer lá dentro, ela vai abrir canais para entrar água, para entrar o ar, né? Isso também vai proporcionar com que os nutrientes desçam mais fundo dentro do teu perfil de solo, então vai melhorando o teu perfil de solo, né? E dentro desse sistema, para ser um sistema bom, aonde você trabalha cobertura de solo e produção da pecuária, né? Dentro do que foi apresentado na pesquisa, você tem que manter uma altura de pasto entre 20 e 25 centímetros. Tá? Não pode deixar rapar. Tem que manter 25 centímetros de altura. Se tivesse uma régua à mão aqui, eu ia ver um negócio para mostrar para vocês. Nós vamos mostrar na nossa área depois quando a gente fizer os vídeos lá. Então, se você conseguir manter uns 20, 25 centímetros de altura sempre o teu pasto, não deixar rapar demais, você vai conseguir preservar o solo, né? E ainda colocar o gado no pasto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Um celular, vamos ver aqui, ó. O teu celular ele tem em torno de 15 centímetros de altura, né? Uma média aí dos celulares. Então, 20, 25 centímetros seria isso aqui de altura, né? Deixa eu ver aqui, ó. Quase 2 palmos, ó. 1,5 palmo de altura você tem que manter sempre um pasto lá na tua área. Então, não pode deixar rapar. Então, se você colocar um nabo forrageiro, colocar uma ervilhaca, uma aveia e um azevém, né? O nabo, geralmente o gado não come. Dificilmente o gado vai comer o nabo forrageiro. Então, esse vai crescer livre, leve e solto. A aveia já cresce um pouco mais. A ervilhaca, ela vai ficar dentro do sistema. Então, fazendo um mix dessas 4 culturas, nabo, ervilhaca, aveia e azevém, ou você usar, por exemplo, um centeio no meio ali também, o nabo descompacta solo e recicla alguns nutrientes, né? Ele recicla nitrogênio também. A ervilhaca recicla e fixa nitrogênio. Esses dois juntos, numa determinada quantidade, eles podem colocar no teu solo até 4 sacos de ureia por ano, no ciclo, né? A aveia é foragem, é volume, e o azevém também é volume, é qualidade, é um pouco mais de espaço. Além disso, você tem 4 raízes diferentes, né? O nabo tem aquela raiz que é parecida com esse aqui, mais profunda, uma raiz só, ela vai fazer canais para entrada de água e ar dentro do solo. A ervilhaca tem uma raiz que vai ficar aí no meio, né? A aveia tem uma raiz um pouco mais agressiva e o azevém, ele tem uma raiz geralmente mais cheia de raízes pequenas. Quando você arranca um pé de azevém, parece que você está tirando um tufo de cabelo da terra, né? Então, cada raiz ela vai ter algo interessante no solo. Uma vai abrir canais maiores,
outra vai ficar mais superficial, outra vai afundar mais. Se você colocar o centeio tem uma raiz bastante profunda, né? Então você vai estar com o azevém numa camada um pouco mais superior, o centeio raiz fina mais funda, a ervilhaca está ali no meio, né? E o nabo forrageiro fazendo um canal maior com a sua raiz. Então você vai trabalhar diferentes plantas na parte superior para alimentação do gado e na parte embaixo da terra também. Então a gente chama isso de uma simbiose, né? Você vai estar criando um ambiente onde cada planta tem uma característica, né, distinta e todas elas juntas conseguem fazer uma coisa muito maior, muito mais bacana. Então isso é muito legal. Para o sistema funcionar bem, tem que acertar a taxa de lotação. Então a gente usou como exemplo uma cabeça por hectare, só que na verdade você pode usar 2, 3, né? Vai depender da quantidade de foragem que você tiver. Tentar sempre manter aquela altura de 20 a 25 centímetros. E aí você pode colocar uma quantidade até maior de animais na tua área. A Ivânia da Rocha Eblin está com a gente também, diz que está chovendo. Volmir Kappel, Ivone Ricardo Scholze, Nelda Gotaro, boa noite aqui no interior de Tuparandi, sempre gosto das suas postagens, pessoal de Tuparandi. Jefferson Orsi, qual a melhor braquiária? Jefferson, nós vimos no nosso sistema, a gente usou no milho braquiária, nós colocamos a Rusiziense e usamos a Decumbis, né? Áreas laterais Rusiziense e no meio Decumbis. A Decumbis ela tem uma raiz um pouco mais agressiva, né? E ela é um pouco mais fibrosa. Então, como cobertura de solo, ela seria melhor por ela durar mais tempo. Mas nós vimos que a Decumbis ela judia um pouco mais do milho, né? Ela tem um crescimento mais agressivo. E a Rusiziense ela se deu melhor agora no plantio das forrageiras de inverno, que a semeadeira cortou o disco, cortou a Rusiziense 100%, mesmo onde tinha uma camada assim ó, de palha, ele cortou. Já na Decumbis, não. A Decumbis ela é mais dura e é mais difícil de você lidar na palhada dela. Então, no próximo ano eu vou provavelmente fazer um teste, eu quero colocar a Piatã para ver como que ela se comporta, mas na área grande, na área total, nós vamos usar a Rusiziense, que eu achei ela melhor. O Antônio Walker também está com a gente, o Alemão de Bicudo. O Alemão de Bicudo, tu é lá de Capitão? Bem, me responde aí, eu acho que é, né? O Joaquim Aquiles, a Márcia Schaefer, gostando da explicação. Michel Baum, Marilene Andrés, Nova Hartz, Rio Grande do Sul. José Vanduir, Patrícia Lopes, aqui em Gramado Xavier, 77 milímetros. Amanhã e sábado marca muita chuva. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, José. O João Aquiles pediu qual para feno, qual é o melhor capim. Eu usaria para feno a Gigs. Eu acho a melhor grama para fazer feno é a grama Gigs. Ela tem a relação talo e folha muito boa, bastante folha, talo bem fininho, então dá um feno assim de excelente qualidade. Pessoal, vamos voltar ao assunto aqui. Vão comentando que a gente vai fazendo as pausas e vai respondendo, tá joia? O gado na lavoura aumenta a matéria orgânica no solo. Só lavoura diminui matéria orgânica. Então, quando você vai pensar só lavoura, você vai ter a presença lá de cobertura, né, do resto da palhada, mas ela vai exportar muita coisa, né? Você está só exportando. E quando você coloca gado, você está exportando material, mas você está colocando coisa de volta no sistema. O esterco e a urina do gado está voltando para o teu sistema, né? O enraizamento das plantas aumenta, então você está colocando mais raiz dentro do teu solo. E eu tenho aqui um exemplo, quando a gente fala disso,
e leva isso para o gado de leite e para áreas de silagem, né? Aí nem se fala, você faz silagem, milho, safra, safrinha, leva tudo. Fica só a raiz do milho lá na terra. No inverno coloca pastagem, rapa o pasto, você está só exportando, né? E aí eu tenho como exemplo aqui, não vou ter os números 100%, mas o que a gente viu lá na propriedade da família Kittner, lá em Cunhaporã, que nós estávamos semana passada, né? Foi apresentado no dia de campo, nas áreas de silagem da propriedade, matéria orgânica em torno de 2,5. Nas áreas de pasto, pastagem, né, que a gente mostrou lá da estrela africana, a matéria orgânica em 4,5. Né? Então, a matéria orgânica na área de pasto ela está praticamente o dobro do que a matéria orgânica na área de silagem. Então, vejam como o gado ele melhora a matéria orgânica do solo. E isso se faz na lavoura também. Né? A pastagem ela recupera a matéria orgânica e ela fixa mais carbono no solo, né? Porque o carbono ele é absorvido do ar para fazer a fotossíntese da planta, né? E a planta joga isso para as raízes e os micro-organismos que estão vivendo lá no solo, né? Eles se utilizam desse carbono para fazer o trabalho deles e acabam inativando ele dentro do solo. Então, como eu sempre digo nos vídeos, a gente tem muita coisa a mudar, a explicar melhor para as pessoas. Porque quando você vê ativistas que falam do aquecimento global, do carbono falar, o pum da vaca, do boi, o aroto e o metano deles é o culpado pelo aquecimento global, né? Mas, na verdade, é o contrário. O gado no pasto, no sistema correto, no manejo correto, é a única forma de você captar o carbono do ar e inativar ele dentro do solo. Não tem uma máquina para fazer isso. Não tem uma indústria para fazer isso, né? O carro queima combustível e joga o gás carbônico para o ar, ele não tem como recuperar. A única forma é essa. Claro, mato, árvore também, né? Mas o mais eficiente ainda é você usar um sistema de pastagem integrado, produção, lavoura, pastagem, gado. Se conseguir fazer um silvopastoril, melhor ainda. Então esse é o sistema capaz. Então o passo que nós estamos andando hoje na agricultura, para quem segue essa linha de agricultura sustentável, ele vai para o lado de produzir mais, correr menos risco, ser menos dependente de insumos, de adubos químicos, usar menos defensivo, porque quando você tem um solo mais estruturado, melhor, você não vai ter tanta doença nas plantas, tanta praga. Você vai estar produzindo grão, carne, selagem, leite, tudo numa mesma área, madeira, né? E dá para fazer em qualquer lugar do país e do mundo, seja terra de moro, terra plana, seja área de 1 hectare, seja área de 100 hectares, dá para fazer, adaptar o sistema para tudo que é lugar, né? E o produtor, com o tempo, ele vai começar a receber por isso. A gente sabe que existem os créditos de carbono, que um produtor como eu, por exemplo, eu sozinho não tenho como ter acesso a isso, né? Mas daqui a pouco mais vai ter cooperativa fazendo projeto, vai ter empresa que compram grãos, que vendem insumo fazendo projeto, e o produtor vai começar a ser pago por isso. De certa forma vai ser uma coisinha, vai ser talvez um bônus lá na entrega da safra, do leite, enfim, mas ele vai começar a receber por isso também. Então, o gado come a planta, a parte de cima, ele estimula o crescimento, estimula o enraizamento. Quanto mais raiz no solo, mais matéria orgânica, mais fixação de carbono, né? Esse aumento da raiz e o aumento do crescimento, a gente tem imagens, né, que numa palestra, numa apresentação dá para apresentar, que quando você faz o pastejo correto, a raiz da planta ela cresce mais para baixo, então essa raiz ela vai levar os nutrientes da camada de cima mais para baixo também. Isso é interessante, quanto mais profunda a raiz vai, mais uma lavoura aguenta uma estiagem, né? Porque quando seca a parte superior do solo, ela tem a água na parte de baixo. E quando nós estamos numa estiagem, num calorão, como nós tivemos no último verão, botar o termômetro no sol, marcar 49 graus de temperatura, com o solo
também a 40, 45 graus de temperatura. Quando a planta pega a água mais profunda, essa água que ela vai estar mais fresca. E a planta usa muito, a maioria da água que ela utiliza é para refrescar a planta, né? Como se fosse um carro refrescando com o radiador, a água do radiador, né? Então, quando a planta vai mais profunda com a raiz, ela aguenta mais o calor e aguenta mais período de estiagem, porque ela tem um espaço maior que ela consegue captar água. Então, com esse estímulo do gado comendo capim, essa planta desce mais, quando no sistema correto, né? Essa raiz descendo, ela vai levar nutriente mais para baixo, ela vai abrir galeria mais funda para entrar ar e água, até nos estudos mostra que o calcário age mais fundo, porque a própria raiz da planta, ela vai levando esse calcário mais para baixo, e aí nós temos, por exemplo, o bichinho chamado rola-bosta, né? Que quando você vai numa área de pastagem, numa lavoura, e levanta aquele monte de esterco, vai ter um buraquinho lá debaixo, dentro da terra. Então, o próprio bichinho, por conta de ter o esterco dos animais na lavoura, ele vai fazendo túneis e nesses túneis vai infiltrar mais água, vai entrar ar, os nutrientes vão descer ali. Então, todo o conjunto estimula, né? Tudo isso é benéfico. Além disso, também aumenta a quantidade de micro-organismos bons no solo. E aí o estudo apresentado é que os micro-organismos, me perdoem se eu errar o nome, os saprófagos, não sei se é certa a palavra, eu anotei aqui, mas esses micro-organismos têm relação com os cogumelos que a gente acha na pastagem, né? Eles aumentam em 30% na área. E as micorizas aumentam em 140% quando você tem a presença de gado numa lavoura. Quanto mais vida dentro do solo, melhor vai ser o desenvolvimento das plantas, melhor vai ser a transformação da palhada em matéria orgânica, né? Porque esses micro-organismos eles vão se alimentar dessa palhada e vão transformar isso em matéria orgânica, e essa transformação vai liberar os nutrientes para as plantas na sequência. Então, quando a gente usa esse sistema no inverno para plantar soja, depois o resultado é excelente. Aí também se falou da adubação de sistema. Eu vejo que esse é um assunto que está bastante não, ele já está sendo comentado, né? Alguns técnicos que a gente acompanha já comentam. Quando eu recebi a visita do Laércio, da Lavec lá do Paraná, aqui na propriedade, uns meses atrás, a gente falou muito dessa questão de adubação de sistema, que ele já faz lá na propriedade dele. Mas isso ainda é uma coisa nova e a gente tem que compreender. A informação que se leva hoje é assim, a adubação de sistema funciona melhor do que a adubação de cultura, né? Para quem nunca ouviu falar do termo, adubação de sistema seria eu usar a adubação agora no inverno e fazer o plantio da safra de verão sem colocar nada de adubo, né? Eu estou adubando antes para não adubar na cultura. Tem várias vantagens, mas tem que ter um solo corrigido, tem que ter matéria orgânica, tem que ter cobertura de solo, ideal ter leguminosa no sistema. Então tem todo um trabalho a ser feito, uma estruturação a ser feita. Não adianta alguém que tem uma área de terra com matéria orgânica baixa, um solo descoberto, meter toda a adubação agora no passo de inverno, isso vai ser perdido até a próxima planta, porque não tem a estrutura para prender essa adubação dentro do solo, né? Outra imagem apresentada bem legal é a questão da presença de sementes de plantas daninhas. Quando você tem um pasto rapado ou um solo descoberto, tem muita semente de planta daninha no teu solo, né? Nós, na nossa área, por exemplo, a gente tinha muita buva quando plantamos o milho. E depois que foi feita a silagem e com a cobertura da braquiária, não tem ínsula. Não tem. Se você olhar hoje, andar na minha lavoura, só tem inso nos lugares onde não tem braquiária. Onde tem braquiária, não tem um pé de inso. A gente quer ver
como isso vai ficar agora para o próximo plantio do milho, né? Mas era uma área que encheu de buva e provavelmente nós não vamos ter problema com a buva por causa da cobertura. Então, no longo dos anos, essas sementes de planta daninha elas vão se deteriorando, elas vão acabando, porque elas estão fora do sistema ideal para elas estarem, né? Então, a gente tem menos presença de daninhas na lavoura e, consequentemente, menos presença de daninha é menos uso de químico, custo mais baixo, né? Então, são várias vantagens. Vamos ver o que mais a gente tem interessante aqui. Então, o melhor ganho de peso que foi observado em pesquisa com os animais no sistema e o maior sequestro de carbono e a maior produtividade na safra de soja seguinte foi mantendo o pasto a 20 a 25 centímetros de altura, né? Aí aparecia na apresentação lá as imagens de uma área em pousio, de uma área com pasto rapado, com 10 centímetros, com 20 centímetros, com 25, com 30. Aonde mais se colheu soja na área depois foi onde o pasto foi mantido a 20, 25 centímetros, né? Então tem que tentar manter isso. Quem trabalha com gado de leite, né? O que daria para fazer num sistema? Para pelo menos tentar fazer o mais certo possível. Milho com braquiária, sem discussão nenhuma, né? O milho com braquiária é a única forma do produtor de leite conseguir botar matéria orgânica, raiz, vida no solo. Não tem outra forma, porque eu tenho que produzir volume para as vacas, né? E você usar no inverno, ao invés de plantar só aveia, só azevém, você fazer um mix. Nós colocamos 9 variedades diferentes no nosso. Nós temos algumas variedades diferentes de trigo, aveia, centeio, ervilhaca, trevo e azevém, né? Queria ter colocado o nabo junto também, mas não deu certo dessa vez. Então, pelo menos usar umas 2 ou 3 para pastagem de inverno. Coloca pelo menos uma ervilhaca, uma aveia e um azevém na sua pastagem de inverno e não deixar rapar, né? Deixa sobrar. Se você deixar mais sobra, às vezes o pessoal pensa assim, não, mas o meu pasto está aí com 30 centímetros de altura, né? Tá, da altura aqui da régua, 30 centímetros. Se a vaca comer até 5 aqui, eu vou estar usando mais pasto. Só que, na verdade, para esse pasto voltar ao crescimento aqui, ele vai levar muito tempo. Se você deixar uma quantidade maior, ele vai ter reserva de nutriente aqui, ele vai rebrotar muito mais rápido. Então, no fim das contas, você vai ter mais produção por mais tempo, mantendo uma altura maior. Então, dá para trabalhar para uma propriedade de leite, dá para trabalhar no sistema também, mas tem que ter um manejo excepcional na pastagem de inverno, né? Então, o gado no sistema ele traz estabilidade. Quando a gente fala de grão, né? Último ano, estiagem, teve gente que colheu 10 sacas, 20 sacas, os melhores 30 sacas, né? Se você tem o gado no sistema, o gado ele vai aumentar o teu recurso durante o ano. Então, plantei soja, colhi 20 sacas por hectare, fiquei no prejuízo. Saiu a soja, e aí na soja dá para usar, por exemplo, jogar uma braquiária na lavoura, quando a soja começa a cair as folhas, essa braquiária vai nascer, ela vai brotar, corta a soja, ali em 30, 40 dias você já consegue largar o gado em cima, ou até antes, dependendo, né, do sistema. E aí você roda com o gado, bota pasto inverno, roda com o gado. Antes de plantar a soja, você vai ter produzido, o que eu falei antes lá no início, X quilos de carne por hectare, né? Como eu dei o exemplo, se produziu 80 quilos de carne em 1 hectare, você ganhou ali teus R$ 1.600, com um custo muito baixo, né? Então a soja te deu prejuízo, mas o boi que engordou, ele vai te deixar um lucro, então vai equilibrar um pouco as contas. E no ano em que a soja produziu muito, você vai ter o gado, você vai produzir muito mais, né? Ou você pode botar um trigo, então, no inverno, produtor de leite, milho deu ruim
na safra por causa da estiagem, mas teve a braquiária junto para compensar. Na safrinha, pode plantar o milho de novo ou pode fazer silagem na braquiária. Nossa silagem, por exemplo, custo da lavoura, R$ 350 em 1,5 hectare. Com a silagem no silo, levado, cortado, levado e compactado, sem a lona, esse 1,5 hectare custou R$ 2.000. Nós gastamos R$ 1.700 em corte da silagem, né? Corte, levar e compactar, e mais os 350 então no custo da braquiária, R$ 2.050. Quanto custaria 1,5 hectare de milho? Esses dias eu fiz a conta por cima, ia sair pelo menos uns R$ 7.000, 1,5 hectare de milho safrinha, né? Então, claro que a qualidade da braquiária não é a mesma qualidade do milho, mas o milho do jeito que estava a safrinha, de novo, né? Teve falta de chuva, teve cigarinha atacando, que era uma loucura, né? Aí, pelo menos aqui na minha região, deu vendaval, derrubou muito milho. Então, eu teria perdido uma grande parte da minha lavoura de milho. Assim, eu colhi a braquiária, um custo baixo, já semeio pasto de inverno em cima, tem uma palhada enorme, tem um monte de raiz dentro do solo, então eu só vi vantagem no sistema. E agora no inverno a gente vai tentar fazer um pastejo um pouco mais racional. Mas aí entra a questão, poxa, mas quem tem leite, né, tem muito gado, tem que rapar. Aí vem outra coisa. Quanto gado tua propriedade aguenta para você produzir dentro de um sistema sustentável, né? Hoje o produtor ele vê assim, eu tenho que produzir o maior volume de leite possível e botar a maior quantidade possível de gado. Tá, mas e a tua propriedade aguenta tudo isso? Né? Para você não detonar com a terra, aguenta tudo isso? Então, às vezes é melhor eu ter um pouco menos e produzir com um custo menor também. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Produz mais alimento o sistema, né? Porque você vai estar produzindo o alimento da soja e vai estar produzindo mais a carne e não precisa ter uma área específica só produzindo carne, e sim dentro de um outro sistema, né? A rentabilidade aumenta, o gado vai segurar a renda nesses anos de estiagem, né? Então, isso são os benefícios que esse sistema traz. Então, o que o produtor ele tem que ter? Ele tem que ser, a propriedade ela tem que ser rentável, o sistema ele tem que ser bom, mas sem aumentar muito a mão de obra, porque cada vez tem menos mão de obra disponível no interior, então não adianta eu trabalhar um sistema que vai aumentar a minha mão de obra ela não pode aumentar muito, né? E tem que ser sustentável no longo prazo. E quando eu vejo a palavra sustentável, agricultura sustentável, eu não estou só pensando na questão de sustentável de ambiente, eu estou pensando na sustentabilidade econômica, ou seja, do contrário do normal, que quanto mais tu usa a terra, mais tu tem que investir em adubação e recuperação, e sim o contrário, e melhorando o teu solo para você ser cada vez menos dependente de insumo, ser sustentável economicamente, ou seja, dar condição do produtor de sobrar dinheiro, de ter renda, e ser sustentável na questão da vida do produtor. Porque não adianta a gente só pensar, minha propriedade eu quero ter uma renda muito grande. E o que a gente vê muitas vezes é produtor que tem um giro enorme e no fim sobra pouco e a vida do produtor se transforma em escravidão total do trabalho. Não tem tempo de sair, não consegue sair, né? Enfim, então a sustentabilidade para mim ela está colocada em um tripé, né? Financeiro, que é referente a dinheiro, ambiental, que é produzir melhorando o solo e não destruindo, e social, que tem a ver com a pessoa, né? Da pessoa ter tempo, da pessoa não se matar trabalhando, né? Da pessoa conseguir
tirar a sua folga, ter o seu descanso e trabalhar numa forma que não precisa ter muito esforço, né? Então, a sustentabilidade para mim é esse tripé, né? E aí, quando a gente fala do leite, o que seria o ideal? Da propriedade viver bem da atividade do leite, com menos investimento, com menos risco e com menos trabalho, né? Isso seria o ideal. Então, às vezes, ter menos é melhor do que ter muito mais, né? Então, tem que sempre colocar na balança se vale a pena aumentar muito, buscar muito aumento da produção e você ter que comprometer outras questões dentro da propriedade, né? Vamos ler mais uns comentários. Marcos Michelão, Francisco Beltrão no Paraná, Paulino Magnaguagno, acho que é assim o sobrenome. Sempre assisto vocês e seus vídeos, são muito bons. Valeu, Paulino. César Henrique Rizzi, boas explicações. Sandro Chagas, boa noite. Gado na lavoura de inverno é muito bom. No pisoteio de aveia, azevém, em pouco tempo dobra o peso com pastagem barata. No caso de gado de corte. É isso aí. No inverno você tem pastos muito bons, né? Muito bons mesmo em qualidade. Então eles vão te dar um retorno, tanto no leite como no gado de corte, vão te dar um retorno muito bom. Barato no sentido de os de inverno são mais baratos que os anuais de verão. Isso eu concordo. Se você pegar a qualidade de pasto, período de produção, né? Hoje a gente tem pasto no mercado que você planta metade de março e vão te produzir até novembro. Hoje no final do evento lá, estava trocando ideia com um palestrante e aí veio um rapaz lá conversar um pouco também. Ele colocou o que ele fez na propriedade lá. No último inverno ele fez mais de 40 pastejos num azevém na propriedade dele. Ele roda no azevém no sistema rotativo, né? Com 3 a 4 piquetes, ou seja, 3 a 4 dias o gado volta para o mesmo piquete. Então são piquetes maiores, né? Onde proporciona mais sobra de pasto, o gado só come a ponta. Então 3, 4 dias ele roda, ele volta no piquete. Ele fez mais de 40 pastejos em cima da área. Ele mostrou, quando ele dessecou o azevém, ainda tinha uma produção fantástica. Então, tem material hoje que dá para usar. Nós trabalhamos, né? A gente focou muito nas sementes de inverno, na aveia impacta de plantio cedo, ciclo longo, os azevens tetraploides, o azevém Ina Scorpion, azevém Winterstar 3, azevém Feroz, tem trigos também, né? De pastejo, tem o Lenox, tem o Tarumaxi, o Pastoreio, Centeio também é uma opção. Então, opção a gente tem. Tem, eu digo assim, tem desde o azevém de 4 pila ao quilo, né, que é um azevém de ciclo curto, até um azevém de R$ 23 o quilo, que tem um ciclo longo, que produz muito mais volume, rebrota muito mais rápido. Então, tudo depende do que o produtor quer dentro da propriedade dele, né? Tiago Baldo, interior de Mussum, sempre acompanhando seus vídeos. Olha aí que legal. Deixa eu ver aqui algum comentário no nosso canal Empreendedores do Campo. Tem vários comentários aqui, eu acho que o vídeo caiu algumas vezes, né? O Rony Eber Teixeira, quero semear aveia junto de um capim. Sou do noroeste do Paraná, trabalho com vacas de leite. Qual capim me indica? Pensei no Mavuno, no Ares 2, no Zuri, Mulato, pode indicar algum? Rony Eber, nenhum para você semear junto com a aveia, tá? Pasto de verão, semeia de setembro a final de fevereiro. Depois disso não vale a pena, você vai estar jogando dinheiro fora. Não façam isso, tá? Aproveitar já e falar, gente. Muita gente já me pediu várias vezes, né? Tem recomendação de plantar pastagem perene junto com aveia. Não façam isso,
tá? Vocês vão ter uma germinação muito pequena e o pasto vai nascer, ele não vai conseguir criar corpo para suportar o inverno. Então, planta pastagem perene de verão sozinha, não mistura com aveia de verão, milheto depois, planta ela sozinha. A não ser que você vai fazer um consórcio milho e braquiária para depois deixar a braquiária ou capinhares como pastagem permanente. Mas nem nesse caso eu vejo vantagem. Quer fazer pastagem perene? Faz ela sozinha, bem feita. É a melhor recomendação que eu posso te dar. LM Lida Campeira, chuva que cai em São Paulo das Missões. Ricardo, viagens. Campos, Rio de Janeiro. Então tá já. Pessoal do YouTube, acompanha lá no Facebook, Vanderlei Lerme na Agro. Lá a transmissão sai muito melhor. Pessoal, era isso por hoje. Compartilhar um pouco do que a gente viu hoje. Como eu sempre digo, cada evento que a gente vai, a gente aprende alguma coisa, né? Algumas vezes não tem muita novidade, mas uma visão diferente da outra pessoa sobre aquele assunto te traz uma visão diferente também, né? A gente já está trabalhando há alguns meses essa questão de agricultura sustentável. Nós temos o nosso sistema que nós estamos montando, que eu chamo de sistema Paz, Pecuária e Agricultura Sustentável, onde a gente tenta trazer várias técnicas, manejos, plantas, produtos que dá para juntar dentro do sistema para você conseguir melhorar a produção e montar um sistema mais redondinho possível, né? Então, por exemplo, nós fizemos milho com braquiária. O ciclo completo a gente vai saber no ano que vem, colhendo a silagem, porque aí a gente vai ter um parâmetro de comparação. Fizemos análise de solo agora esses dias, né? O resultado vai vir semana que vem, provavelmente. Ano que vem nós vamos fazer de novo, na mesma área, para a gente acompanhar a evolução. Então, milho com braquiária, show. Fizemos silagem de braquiária até o momento, tudo certo. Vamos ver depois abrindo silo. Plantamos o inverno em cima da palhada, 100%, né? Agora, próximos passos que a gente vai fazer nessa área, nós vamos usar, dependendo do resultado da análise de solo, dependendo da necessidade de calcário, ou a gente usa calcário só, ou a gente usa mistura calcário e pó de rocha, ou nós vamos usar só pó de rocha, dependendo do resultado da análise. Com isso, pó de rocha, dejeto de suíno, palhada da braquiária, a nossa expectativa é que ao longo dos anos a gente consiga reduzir bastante a necessidade de adubo químico. Talvez um dia chegamos num momento de não precisar usar adubo químico e trabalhar só com adubação de sistema, mas do próprio sistema, né? Talvez, não sei, é longo prazo. O que a gente trouxe aqui de algumas análises aqui que foram expostas no seminário são trabalhos de acompanhamento de 10, 15, 18 anos dentro de sistemas, né? Então, melhoria de solo não se faz de um dia para o outro. Isso leva muito tempo, isso leva anos para se fazer. Mas tem que dar o primeiro passo, né? Se você não sabe andar de bicicleta e você nunca anda pela primeira vez, tu nunca vai aprender. Agora, para você conseguir andar sem as mãos, pedalando, né, sem precisar segurar o guidão, você vai ter que andar muito tempo, né? Então é a mesma coisa no sistema sustentável também, né? Não tem diferença nenhuma. Então é um trabalho de longo prazo. Já pessoal, quem quiser saber mais, vem participar dos dias de campo. Nós vamos fazer dia de campo de inverno novamente. E aí a gente vai apresentar a sequência da nossa área lá, né? E eu deixo
aberto aí para quem quiser levar essa palestra para o município, para os produtores, esse nosso relato aí do que a gente está fazendo, está vendo, está estudando, nós estamos abertos aí para levar essa informação, esse conteúdo, essa discussão para os produtores, e quem quer dar um passo a mais na sua propriedade, fazer um sistema mais sustentável, nós também fizemos toda a assessoria técnica, né? Ou você contrata a gente para fazer o trabalho, ou você é nosso cliente, né, da empresa, comprando sementes e alguns outros produtos, e a gente dá essa assessoria no pacote, né? Então nós temos várias opções. Fábio Grossman, que tipo de pó de rocha você usa e quantas toneladas por hectare? Fábio de Santa Rosa. Fábio, nós trabalhamos com pó de rocha. Nós temos uma parceria com uma empresa de Soledade, né? O pó de rocha, ele é um produto barato, né? Nós temos ele comercializando ele a R$100 a tonelada, mais o frete. Geralmente o frete sai mais caro do que o produto, infelizmente, né? Mas o produto em si é um produto barato. E a gente tem uma outra empresa parceira, aonde nós já entregamos o produto espalhado na lavoura. Ele vai ficar, se eu não me engano, em torno de R$305 a tonelada espalhado na lavoura. Então, o produtor não... Depende da distância também, né? Aí tem que avaliar também. Mas aqui, Boa Vista, Buricá, municípios na redondeza, é mais ou menos esse valor. Então, são duas opções. Produtor que quer espalhar mesmo e pega, compra mais barato, ou você tem a comunidade de já ter pronto na lavoura, né, e pagar um pouco mais por isso. Nós temos também o óxido de cálcio, que também ajuda muito, porém o óxido de cálcio ele é para casos, vamos dizer assim, de substituição do calcário. O pó de rocha ele substitui em partes o calcário, e ele também tem fósforo, potássio, micronutrientes, né, minerais, então ele é algo mais completo, né? Então são dois produtos diferentes com posicionamentos diferentes. Eu tenho informação de que tem empresas vendendo óxido de cálcio na região aí de Santa Rosa a R$1.000 a tonelada, enquanto a gente está trabalhando aí em torno de R$280 a tonelada a granel, né? Mais o frete, então uma diferença de preço muito grande, né? Mas são produtos que dá para usar. Sem milagre, como eu sempre digo. Às vezes tem gente que vende eles como milagroso, mas não é. São produtos que o produtor tem que botar dentro do sistema, e já tem que ter um sistema um pouquinho mais trabalhado para eles terem o efeito interessante que você quer que tenha. Nós queremos trabalhar com isso porque a gente quer fazer um sistema bem sustentável, né? Até micro-organismos, nós temos um produto chamado Black Lead Agro, que é um grafite com micro-organismos que auxiliam na decomposição da palhada, no enraizamento das plantas, melhora a sanidade. Então nós testamos agora na pastagem de inverno, e a gente vê, é tão bonito de olhar aquilo na linha de plantio, ao redor do corte ali da linha de plantio, a palhada já toda começando a decompor. Então são produtos que ajudam o sistema, né? Porque você vai estar decompondo uma palhada mais rápido, vai estar liberando esses nutrientes mais rápido para a tua planta. Então tudo isso agrega. Mas, como eu sempre digo, o começo de tudo tem que ser você trabalhar cobertura de solo, planta, né? Descompactação de solo, ajeitar o pH do solo. Então esse é o primeiro passo. Aí depois, na sequência, você tem várias outras coisas que você pode agregar dentro do sistema. Por isso nós estamos montando ainda o sistema PAS, que a ideia é da gente encontrar tipo uma receita. Na agricultura não tem receita pronta, mas uma linha de pensamento, uma linha de ação para poder dizer para o produtor assim, ó, começa com isso aqui, faz deste jeito, deste jeito, deste jeito, usa isso aqui, né? E vendo os resultados que isso vai
vai trazendo. Então essa é a nossa linha de trabalho. Nós estamos desde de agosto, setembro, né, trabalhando isso, e a gente já viu nesse curto período aí na nossa área lá de lavoura uma transformação na terra em si, no solo, uma transformação muito grande, né? Então, nesse pouco tempo, já uma transformação dessas, imagina a transformação que a gente vai ter daqui a 1 ano, 2 anos dentro do sistema. Joia, pessoal? Mais alguma pergunta? Digitem aí. Mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrando a live por aqui. Agradecer a todo mundo que está aí conosco. E todas essas informações que a gente trouxe hoje para vocês, a gente vai trabalhando elas, melhorando elas, e nós vamos trazendo elas mais trabalhadinhas aí nos vídeos que a gente vai fazendo na sequência, até dentro da nossa área de cultivos, né, pessoal? Bom, vamos desejar uma ótima noite para vocês então. Chuvinha boa caindo por aqui. Um abraço para vocês e até uma próxima live aí que a gente entra aí de surpresa uma hora dessas, falando mais um pouco sobre esse e sobre outros assuntos. Joia? Uma ótima noite para vocês.